Não me recordo exatamente qual o dia da semana, mas foi em 2015. Era noite. Eu estava no meu quarto e comecei a sentir que a minha casa começou a ficar escura. Impressão minha, talvez, não sei, mas deu-me a sensação de que a minha casa começou a ficar escura. Era noite de um dia de uma semana que eu não me lembro qual, de 2015. Eu que sempre enxergava tão clara a minha casa, via a minha casa tão clara, de repente, a partir deste dia, eu passei a vê-la muitas vezes escura. Até aí, podia ser um problema de vista, não sei. Não liguei muito. Porém, comecei também, depois de alguns dias, sentir a casa assim meio escura, não sei. Comecei a sentir também, no meu quarto foi numa noite, que alguém me observava. Você sente que alguém te observa. Às vezes você está assim no ambiente, você está tudo bem, dali a pouco você fala, peraí, alguém está me observando. Alguém está me olhando. Eu estava no meu quarto, entretido no WhatsApp, com o fone no ouvido, e tô ali, sabe, com o fone no ouvido, entretido no WhatsApp, e de repente eu percebi, ou senti que alguém me observava. Ainda pensei comigo mesmo, deve ser o meu pai, deve ser a minha mãe, que estão aí na porta do meu quarto. Quer ver que eles passando ali, abriram a porta e estão me observando. Como eu gosto de conversar com os meus amigos através do WhatsApp, como eu gosto de jogar através do meu smartphone, como eu gosto de ouvir música alta, e isso me distrai, tanto que eu às vezes perco o sono. Eu vou dormir 3 horas da manhã, às vezes vou dormir 4 horas da manhã, por causa, sabe, do som, por causa do entretenimento. Bem, nesta noite eu estava na minha cama. Eu durmo em uma beliche e estava deitado com os fones de ouvido, olhando a tela do meu celular. Eu senti uma presença me incomodando. Eu senti que alguém me observava. Então eu decidi olhar para frente e ver quem é que era. Quem sabe minha mãe, meu pai, já que a música alta e através do fone, eu não ouvi ninguém abrindo porta, não vi ninguém entrando no quarto, mas sabe, às vezes acontece coisas que você com aquele fone você não escuta mesmo, mas que havia uma presença me incomodando, havia. E eu concentrado no meu celular, quando então eu levanto a minha vista e olho assim para frente e vejo um vulto parado ao lado do guarda-roupa. Pensei comigo, deve ser a minha mãe. O vulto ficou ali, estático, não se movia. Então eu pensei, vou ligar a lanterna do meu celular e jogar luz para saber quem é. Se é o meu pai, se é minha mãe. Quando eu ilumino, eu só vejo o vulto se mover, sair do lugar onde estava. Saiu e desapareceu. Nesta hora, eu confesso que eu levei um susto. Eu fiquei assim meio chocado. Fiquei meio em dúvida, será que eu vi mesmo, será que eu não vi? Será o que é ou será o que não é? Fiquei com medo, para falar francamente. A minha única reação foi me enfurnar, me tafuiar debaixo das cobertas, me cobrir da cabeça aos pés, sabe, assim. Eu por um momento eu fiquei meio em dúvida, o que seria, o que não é, o que será. Eu fiquei entre gritar de medo e correr do quarto, mas nem gritei porque não saiu a voz e nem corri porque eu me senti paralisado. Então o que eu fiz? Me cobri inteiro com a coberta e escondido debaixo das cobertas, ali tremendo de medo, eu fiquei enrolado
e espiando por uma frestinha da coberta. Eu levantei uma frestinha da coberta, debaixo da coberta, por uma frestinha, eu tentava ver o que estava acontecendo, se acontecia alguma coisa, se esse vulto aparecia novamente, sabe? Eu fiquei assim. Mas depois de uns 4, 5 minutos, sei lá, eu ali debaixo com medo, nada aconteceu, nada eu vi acontecer. Respirei fundo, tomei coragem e fui me descobrindo aos poucos. Não havia nada naquele momento no quarto, mas que eu tinha visto, eu tinha um vulto. E antes do vulto, eu me senti observado. Isso não tenho dúvida. Tanto que eu levantei a vista, levantei os olhos. Eu estava todo ali entretido no meu celular, jogando com os meus amigos, conversando. Então eu até levantei os olhos para ver, porque eu senti que alguém me observava. Eu não sigo nenhuma religião, infelizmente. Mas eu acredito muito em Deus. Então eu liguei a lanterna do meu celular. Agora, ciente de que não tem nada no quarto, levantei da cama. Andei de um lado, andei de outro ali no quarto. Realmente aquele espectro havia sumido. Aquele fantasma não estava mais. Pelo menos eu não estava vendo em lugar nenhum. Só que depois desse dia, volta e meia, pelo menos uma vez por semana, eu era atormentado por esses vultos. Mais ou menos meia-noite, o horário em que essas coisas aconteciam. Meia-noite, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Às vezes passava para cá, passava para lá. Porém, nunca cheguei a comentar com a minha mãe, com medo de assustá-la. Mas esses fenômenos foram ficando sinistros demais. Por algumas noites, eu tive calma. Aqueles vultos não apareciam. Cheguei até mesmo a pensar que fosse coisa da minha cabeça, tanto que eu não comentei com ninguém, nem com a minha mãe. Talvez sejam coisas que eu estou imaginando, não sei. Mas teve uma noite que, como de costume, mexendo novamente no meu celular, ouvindo música alta, eu comecei novamente a sentir a minha casa um tanto escura. E ao mesmo tempo me sentindo observado. Eu senti o ambiente mais pesado, mais denso. E tive uma impressão que no meu quarto havia um pouco de neblina. Um pouco de neblina, sabe aquela neblina? Não sei. E foi essa sensação que eu tive quando algo do meu lado, e eu não querendo olhar, parecia chegar cada vez mais perto de mim. Eu parado com o meu celular na mão, eu morrendo de medo, no meu quarto um clima meio denso, pesado, a casa um pouco mais escura, e ainda parecia estar ali uma certa neblina. Foi essa a sensação que eu comecei a sentir, quando do meu lado eu senti que alguma coisa estava se aproximando. E eu, morrendo de medo, decidi olhar de canto de olho. Eu vi que aqui desse lado vinha vindo alguma coisa. Então, eu paralisado, com medo, eu decidi com o canto dos olhos, assim, sabe, de rabo de olho, olhar para saber se... E vi, realmente, um vulto se aproximava. Aliás, mais de um. Um segundo vulto. E se eu não estava enganado, ainda um terceiro, sabe? E este primeiro, que estava mais perto de mim, quando eu olhei, um ar demoníaco.
olhava-me como se quisesse algo de mim. Eu confesso que nesta hora eu quase urinei nas calças. Eu quase urinei nas calças, porque o olhar que eu recebi, quando com o canto dos olhos eu vi assim, sabe aquele olhar demoníaco? Alguém, como se fosse um espírito do mal, alguma coisa ruim. Eu quase urinei nas calças. Quando então eu decidi olhar diretamente no olho, diretamente na fisionomia desse vulto. Não sei, eu estava tão acuado e sem saber o que fazer, com tanto medo que eu estava quase soltando a bexiga e sei lá se o intestino também. Eu estava assim a ponto de, sabe? Quando então eu decidi olhar direto, eu virei o rosto, olhar penetrante. E quando eu recebo um olhar também como se fosse chama, olhar de chama, como se fosse um olhar de fogo. E de nada, assim do nada, esse vulto desaparece da minha frente. Vem um segundo, um terceiro, quando de repente o meu travesseiro e tudo que está sobre a cama é puxado, é jogado com violência. Eu não tinha coragem sequer de sair do quarto, eu não tinha nem como me movimentar. Eu sei que eu estava acuado, estava parecendo ali uma estátua de tão paralisado que eu estava. De repente, no meio dessa loucura que ficou por alguns segundos instalado ali no meu quarto, escutei gritos, gemidos. Nessa hora, eu tive a iniciativa de ir em pensamento. Como eu disse, eu não pertenço a nenhuma igreja, a uma religião, mas eu confio muito em Deus. E nessa hora então, em pensamento perdido que eu estava, eu disse: Senhor, me proteja. Senhor, me ajuda. Senhor, afaste de mim esses espíritos. No dia seguinte, assim que o dia amanheceu, resolvi conversar com a minha mãe sobre o que tinha acontecido. E ela, sem pensar, sem retrucar, sem, contestar, ela imediatamente passou a orar pela casa toda. Ela, que sempre foi muito devota de Nossa Senhora Aparecida, ela pegou sal grosso e água benta, porque ela tem sempre um pouco de água abençoada, água benta. Ela abençoa pelo rádio, aquela oração, aquela bênção que vem da Aparecida do Norte, a bênção da água e a bênção de Nossa Senhora. Ela sempre tem essa água em casa. Então ela pegou o sal grosso e essa água benta e foi andando por todos os cômodos da casa e benzeu a casa inteira, e em especial o meu quarto, aonde inclusive ela disse que se sentiu toda arrepiada, toda mal. E não satisfeita, ainda foi falar com o padre da igreja aqui. E o padre também, imediatamente, conhecendo a minha mãe como ele conhece, veio para casa para abençoar também a casa. O próprio padre também esteve em casa. Conversando com um grupo de vizinhos, curiosos até para saber o que estava acontecendo com o padre ter vindo, tudo aquilo, eu acabei tocando nesse assunto. Eu, meio que brincando, disse que a minha casa era assombrada.
era assombrada. E foi então que um dos moradores disse: você então não sabe do que aconteceu na sua casa? Falei: não. Nós compramos há 10 anos, nunca soube que tenha acontecido alguma coisa. Pois bem, há 20 anos atrás, ou seja, 10 anos antes de vocês comprarem a casa, aconteceu um fato nessa casa. Aí eu fiquei curioso. Acontece que 3 bandidos estavam sendo perseguidos pela polícia. Esses 3, aproveitando a casa, isso há 20 anos atrás, a casa que estava com o portão aberto, entraram dentro da casa, ameaçando inclusive a todos que estavam aqui dentro. E a polícia em seguida chegou. De quem estava nesta casa, eles não queriam dinheiro, eles queriam se esconder da polícia. Mas foi numa fração de segundo. Assim que eles entraram dentro da casa, e eram 3 assaltantes, a polícia chega e ainda pega os 3, ainda tentando se esconder. Os três foram mortos. Os 3 foram simplesmente mortos pela polícia. Os policiais, sem dar chance para que eles tomasse alguém por refém da família, sem dar chance para que os policiais chegarem em seguida, e recebidos que foram a bala, não tiveram dúvida, revidaram e mataram os 3. O que dizem é o seguinte, que os espíritos desses bandidos ainda estão na sua casa. Falaram para mim. Há tantos anos não se ouve falar nada. Porém antes, há 10 anos antes de vocês comprarem, lá naquele começo falava-se que havia problemas aqui nessa casa. Mas depois nunca mais se falou. Agora você está falando que a sua casa é mal assombrada. E de fato, falaram por muitos anos, por muito tempo, que os espíritos perturbados, os espíritos desses bandidos, não partiram em paz. Pessoas que buscaram o caminho errado, pessoas que infelizmente encontraram no caminho errado o motivo de suas vidas e ao mesmo tempo a morte, eles estariam ainda aqui, nesta casa, procurando o caminho da luz. Eu até então não tinha realmente ouvido falar sobre nada disso. Que 3 homens exatamente no meu quarto foram mortos. Antes que eles pudessem fazer a família de refém ou alguém, um membro da família de refém, a polícia chegou e os liquidou. E exatamente no meu quarto, onde os 3 se esconderam e foram mortos. A partir desse dia, não só eu, mas minha mãe e todos ali, passamos a orar por esses espíritos. Espíritos perturbados, espíritos que vagam, que num ditado popular chamam de almas penadas, que não partiram, que ainda estão ali esperando um momento em que possa uma luz brilhar para que sigam o caminho. Pessoas que buscaram o caminho errado e agora tentam encontrar o caminho da luz, mas não conseguem, porque foram pessoas más e os seus espíritos ainda estão ali, sabe? Faz 4 meses que eu e minha família, toda sexta-feira, nos reunimos e convidamos vizinhos para virem até a nossa casa orar e acender uma vela para esses espíritos. Inclusive, minha mãe vai até o cemitério e no cruzeiro do cemitério acende sempre uma vela para esses espíritos. Não que ela quer que esses espíritos tenham paz, para que nós também tenhamos paz. Eu sou Leonardo de Osasco
ouvinte da saudade de tantos anos. Nunca imaginei que um dia pudesse estar participando e contando uma história vivida por mim, iguais às histórias que eu ouvia e tinha medo. Hoje, infelizmente, sou eu a escrever uma história assim. A história da casa mal assombrada, a minha casa. E só depois desses fatos acontecidos que eu soube, que nós soubemos, do que aconteceu há muitos anos atrás. 3 bandidos, fugindo da polícia, invadem essa casa aproveitando o portão aberto. A polícia chega em seguida e antes que eles tivessem tempo de fazerem algum mal para alguém da família ou fazer algum refém, foram mortos. E o que falam? Que seus espíritos estariam ali, ainda presos, porque não encontram o caminho da luz. Mas agora, 4 meses para cá, toda sexta-feira fazemos orações, acendemos uma vela e rezamos para que os espíritos encontrem o caminho. Que entendam que devam definitivamente partir. E desde então, pelo menos a nossa casa vive em paz. O padre, inclusive, disse, abençoando a casa, benzendo a casa, de que com certeza tudo aquilo iria terminar. E pelo menos até hoje, nós não tivemos mais nenhuma sensação de que alguma alma do outro mundo esteja ali. Temos certeza que esses espíritos foram libertados e agora se acertem com Deus o que fizeram na terra. O ódio, o mal,